graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e os queridos ouvintes. E mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. E o país é o Brasil, eu sempre digo isso. E se vocês estiverem gostando do trabalho do irmão Zito, é só acessar o YouTube, ir lá no YouTube e inscrever-se no canal, do lado direito embaixo, onde tiver escrito sininho, inscreva-se e bote lá irmão Zito Limoeiro, separado, com um ifzinho, né? Aí vai aparecer minha foto, que é do testemunho. Irmão, aperta lá, né? E do lado esquerdo vocês colocam um gostei, se estiver gostando das pregações, dos estudos do louvor. Hoje eu vou levar o estudo, mas é quase como uma pregação. Faz tempo que eu não levo o estudo. Vai ser o estudo de número 75, que vai falar como nós devemos buscar o Senhor. Dentro da palavra, dentro das Escrituras Sagradas, esse estudo vai ser com 10 perguntas e 10 respostas nos livros da Bíblia, né? Tanto no Velho Testamento e alguns só no Novo Testamento. Então, para dar início, eu vou louvar o hino Sem Ovelha. Desejo, desde já, né, um ótimo sábado aos irmãos de todas as denominações e os queridos ouvintes. Eu vou louvar o hino Sem Ovelhas, que nos diz assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contar a todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Uma música. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Amém. E eu vou deixar para a nossa meditação só um versículo que se encontra no livro de Isaías, capítulo 65, e o primeiro, que diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não buscavam, que não me buscavam. A um povo que se chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Esse foi o versículo do livro de Isaías, capítulo 65. E o versículo é o primeiro, ou o número 1. Que o nosso Deus nos abençoe. E agora, amados irmãos e queridos ouvintes, vamos ao estudo, né? Esse versículo que eu li também está também em um aqui das perguntas, em uma das perguntas, né? E como eu falei para os irmãos, nós, hoje, o irmãozinho vai trazer estudo, como buscar a Deus. E eu escolhi 10 versículos, mas tem muitos versículos como buscar a Deus nas Escrituras Sagradas e na Bíblia. E esse estudo de hoje, de número 75, né? É o estudo número 75 de hoje, como buscar a Deus, que hoje é sábado, dia 8 de julho de 2023. E diz assim, que nos mostra através da Escritura Sagrada e da Palavra do Senhor, como buscar a Deus de forma correta, através da Bíblia,
Temos muitos livros, capítulos e versículos como buscar ao nosso Deus. Então vamos começar agora. Vamos começar o estudo. São 10 perguntas com 10 respostas. E como devemos buscar a Deus, como você deve buscar a Deus, não é? Da maneira mais correta. Então, primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque assim diz o Senhor, à casa de Israel, buscai-me e vivei. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Joel, capítulo 2 e o versículo 5. Letra B. No livro de Amós, capítulo 5 e o versículo de número 4. Letra C. No livro de Oséias, capítulo 2 e o versículo 12. Ou letra D. No livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Amós, capítulo 5, e o versículo é o de número 4. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: fui buscado dos que não te perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam, a um povo que se chamava meu nome. Eu disse: eis-me aqui. E isso aí foi justamente o versículo que o capítulo e o versículo que eu li na Bíblia para começar o estudo. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 65, o versículo 1. Letra B. No capítulo 64 e o versículo 1. Letra C. Tudo isso no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 63 e o versículo 1 também. Ou no livro de Isaías, capítulo 62 e o versículo também é o 1 ou o número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 65, e o versículo é o 1 ou o número 1. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos 118 e o versículo 3. No livro de Salmos, número 118 e o versículo 1. No livro de Salmos 119 e o versículo de número 2. Ou letra D, no Salmos 117 e o versículo é o número 1 ou o 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, número 119, e o versículo é o número 2. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 56 e o versículo número 3. Letra B. No livro de Isaías, no capítulo 57 e o versículo é o número 10. Letra C. No capítulo de Isaías 58 e o versículo é do número 13.
Ou letra D, no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá, Pai, para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 2, e o versículo 5. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo de número 14. Letra C. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 25, e o versículo número 7. Ou letra D. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 26, e o versículo é o de número 8. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo é o de número 14. Sexta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos? Resposta: letra A. Está escrito no livro de Salmos, número 119, e o versículo 45. Letra B. No livro de Salmos, 119, e o versículo 35. Letra C. No Salmos 119, e o versículo 25. Ou letra D. No Salmos 119, e o versículo é o de número 105. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, número 119, e o versículo é o número 45. Sétima pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Salmos, número 35, e o versículo de número 12. Letra B. Em Salmos 33, e o versículo de número 15. Letra C. Em Salmos 34, e o versículo de número 10. Ou letra D. No Salmos 36, e o versículo é o de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, número 34, e o versículo é o de número 10. Oitava pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á? Resposta: letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 6. Letra B. No livro também de Mateus, capítulo 5, e o versículo 9. Letra C. No capítulo 8, e o versículo também de número 8. Ou letra D. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo também é o número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu
a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo também é o de número 7. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, número 70, e o versículo é o número 1 ou o primeiro. Letra B. Em Salmos, de número 63, e o versículo é o de número 1 ou o primeiro. Letra C. No livro de Salmos, número 66, e o versículo é o número 2. Ou letra D. No livro de Salmos, de número 68, e o versículo é o número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 63, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, número 15, e o versículo número 2. Letra B. Está escrito no livro de Salmos, número 16, e o versículo número 4. Letra C. No livro de Salmos 34, e o versículo é o de número 4, ou letra D, no livro de Salmos, número 42, e o versículo é o número 9. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito em Salmos, número 34, e o versículo é o número 4. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, este foi o estudo de hoje, né? Como buscar o Senhor. É no dia 8 de julho de 2023, neste dia de sábado. Eu agradeço desde já a atenção de todos vocês que vêm acompanhando o canal no YouTube do Irmão Zito. Não faço nada que eu faço em cobrança, eu não cobro nada pela obra do Senhor. Eu sou apenas um seminarista de 3 anos, mas aquilo que eu sei, um pouquinho que eu sei, eu tento levar aos irmãos e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu libertador e salvador. E ainda deixo para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, né, como seu libertador e salvador, um versículo muito conhecido na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, é um versículo de evangelismo, né? Quando a gente sai para evangelizar, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe e abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo. Vocês estão dando ouvidos, né, à palavra de Deus nesse simples canal do Irmão Zito no YouTube. Como eu disse a vocês, você vai mostrando, bote lá um dedinho do lado direito embaixo, onde inscreva-se, Irmão Zito Limoeiro. E esse foi um estudo de número 75 que o Irmão Zito trouxe para os amados irmãos de todas as denominações e os queridos ouvintes. Mas sabemos que todos somos feitos criaturas pelo nosso Deus que está no mais alto do céu. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.